Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Boa noite. Primeiramente eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Motivo de muita alegria, né? Nós já estarmos aqui nesse momento para participar dessa live, a qual o Espírito Santo de Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. E eu gostaria de falar para os irmãos uma mensagem que fala sobre a alegria do Senhor e a nossa força, né? Estamos vivendo dias tão difíceis ultimamente, mas o Senhor ele vai renovar as nossas forças. E lá em Isaías 40 e versículo 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém? Eu já estou vendo a presença de vários irmãos aqui, Ebenezer Graças, o irmão Darlan, que vai ser o nosso convidado da noite, já convido o senhor para estar ministrando. A minha irmã Paula ali de Campo Grande também, Leninha já está conosco, Deus abençoe. Os irmãos Homens Betel lá de Fortaleza também já está conosco, Pai do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe. A irmã Flávia também, Pai do Senhor, irmã Flávia, tudo bem? Deus abençoe. A nossa irmã Renata, que sempre está aqui ligadinha conosco também, já está entrando. É isso aí, pessoal. Aproveita que a nossa live só está começando, né? Vamos chamando os amigos aí, irmão Carlos Irã, Pai do Senhor. Minha mãe, ali na sorveteria com o meu irmão também, já está ligadinha aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a nossa irmã Ivani, de Lisboa também. Amém. Deus abençoe a presença de cada um de vocês. Aproveita que já estamos iniciando. Vamos compartilhar o link da nossa live para os demais amigos e irmãos, para eles estarem presentes. Hoje eu tenho certeza que o Senhor vai usar a vida do teu servo de forma tremenda para falar conosco. Amém? A Larinha, Deus abençoe a sua vida. Irmão Darlan, se o senhor já estiver pronto para estar ministrando a palavra, pode mandar um ok, um joinha aqui nos comentários que eu já estarei chamando o senhor, tá bom? Enquanto isso, vamos esperar mais alguns irmãos entrando. E assim que o irmão mandar o joinha, eu vou estar convidando ele. Acabou de entrar a Janaíne, Deus abençoe. A Cláudia, que trabalha comigo também, Deus abençoe sua vida. Continue, pessoal, até o final, tá bom? Hoje nós vamos receber uma palavra muito boa, Deus abençoe, que vai falar fortemente aos nossos corações, amém? Bom, já vou estar convidando o nosso convidado da noite, minha irmã Geisa acabou de entrar também, com meu cunhado Wesley ali, Deus abençoe sua vida. Vamos. Pai do Senhor, irmão Darlan, tudo bem? Pai do Senhor, irmã, boa noite, tudo bem? Como é que tá o meu Boa áudio aí? Tá noite. dando certo? Tá bem, graças a Deus. E o senhor, tá vendo? A conexão tá boa? Tá chegando Tá bem? ótimo, tranquilo, show de bola. Ai, que bem. Irmão, Qualquer primeiramente coisinha. eu quero. Tá, pode ir avisando. Não, qualquer Irmão, coisa você pode falar primeiramente. do áudio aí, tá certo? Mas por enquanto pra mim tá Ah, tudo bem. sim, beleza. Pra mim tá tranquilo também, por enquanto. Ok, tranquilo. Irmão, e aí, como é que o senhor tá? Tudo bem? Rapaz, graças a Deus estamos aqui na paz do Senhor e a família vai bem, Amém. apesar desses dias que nós estamos vivendo, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos protegido e tem nos guardado aí dessa pandemia, dessa peste. E para honra e glória do Senhor, nós estamos todos bem aqui, viu? Ai, que benção, fico feliz. Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Embora a situação não tá muito favorável, mas quando Deus está no controle, tudo vai bem, né? Com Irmão, certeza. eu queria agradecer o senhor, é a primeira vez que a gente se fala, né? Eu conheço Com a Renata, certeza. a sua filha, eu já conheço pessoalmente, elas já vieram aqui e a gente já conhece. Mas o senhor é a primeira vez, é uma alegria estar com o senhor aqui, o senhor ter aceito o nosso convite, Deus abençoe a vida do senhor. E Amém. eu gostaria de perguntar para o senhor assim, o senhor fica à vontade para estar falando aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de você, do senhor, tá? E eu Amém. acredito que Deus vai preparar uma oportunidade para mim estar indo aí, se Deus quiser. Depois, quando toda essa pandemia passar, indo aí em Fortaleza, conhecendo vocês, os amados irmãos aí. Amém? Amém. Nós estamos aqui esperando, viu? Na hora que você quiser vir, Wesley Pode já deixar, sabe vou o chamar. caminho, né? E aí
vocês vindo aqui já tem pelo menos onde ficar em Fortaleza, tá certo? Sim, vou chamar a Geise e o Wesley aí, com certeza eles já estão na live aí, para assim que tudo isso passar, a gente passar uns dias aí com vocês. Com certeza. Tá Camila, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, certo, a oportunidade aí, o convite também que você nos fez, a oportunidade de estar nos dando aí, de trazermos aí uma palavra. Sempre é bem-vindo, porque a palavra de Deus é um lenitivo para os nossos corações, certo? Nós, os servos de Deus, precisamos e necessitamos da palavra a cada dia, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, esses dias longe, né, da igreja, dos trabalhos, dos irmãos, da comunhão, daquele ajuntamento solene que nós gostamos tanto. Então, nós estamos muito longe disso. Então, acredito que essa ferramenta que o Senhor nos deu é uma ferramenta muito importante, desde que a gente saiba usar, não é verdade? Então, nós estamos usando de uma maneira muito interessante. E antes de nós falarmos alguma coisa ou iniciarmos aí a reflexão, eu queria só dar um alô aí para os irmãos que estão presentes. Nós temos, eu consigo ver aqui 15 irmãos, né? 15 pessoas que estão nos assistindo, não é verdade? Isso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem são eles. Aqui não tem como eu ver. Pronto, a Paulinha lá de Sobral já entrou. Só ver aqui. Homens da Betel, a Ivani, Ticiana Rabelo entrou, Jéssica, lá da congregação Beriana, e esses são os que eu conheço. Ok, tranquilo. Camila aí, você é quem manda aí, a gente pode começar. Você é quem diz aí. Irmão, fica à vontade. Eu estou vendo aqui o Alain Martinez, é um pastor aqui perto, que vem sempre pregar na minha cidade. Eu queria dar um alô, pode ser para ele, Deus abençoe. Minha prima França também acabou de entrar. Pelo que eu vi, foram esses que eu conheço aqui. Os demais o senhor já acabou falando. Tranquilo. Camila, como eu estava dizendo, pensando nesse déficit que nós estamos tendo com relação à comunhão, com relação ao ajuntamento solene e tudo, eu tive escutando durante esses dias, certo? Algo muito que me deixou muito triste, ou muito entristecedor para todos nós, com relação aos servos de Deus, aos crentes, certo? Que se congregam ou que participam de alguma congregação, de alguma igreja. Seguinte comentário, que alguns irmãos estavam esfriando, ou que alguns irmãos estavam se afastando, tá certo? Do evangelho em si, da palavra do Senhor, por conta de não ter mais esse ajuntamento solene na igreja, certo? E isso me deixou preocupado. Por quê? O irmão tem um culto de oração, tem um culto de doutrina, tem a sociedade de senhores, tem a sociedade de senhoras, tem a escola bíblica, tem um culto à noite de domingo. Então ele se enche, a sua agenda fica com aquelas tarefas, aquelas reuniões que são diárias ou periódicas ou semanais da igreja, e ali aquilo fortifica ele. Porém, quando veio esse tempo, quando nós pegamos esse tempo difícil, complicado, onde nós não podemos mais nos reunir ou participar das reuniões, parece que alguns irmãos ou algumas pessoas, certo, estão se esfriando e estão até afastadas já, alguns já se afastaram total dos caminhos por conta disso, certo? Eu não sei se você já ouviu falar isso por aí, algum comentário desse tipo de coisa. Mas aí, pensando sobre isso, eu me lembrei de um personagem da Bíblia que foi Daniel. Sim. Vamos ver aqui a estrutura onde Daniel se envolveu. Olha como era bem pior do que o que nós estamos passando aqui esses dias, certo? Se você estiver nos assistindo e quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura lá em Daniel, capítulo 1, eu não vou ler muitos versículos, certo? Mas só para nós vermos a situação de Daniel, que Daniel estava passando naqueles momentos. Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja,
Nabucodonosor cercou Jerusalém para tomar Jerusalém. Versículo 8, eu vou pular para o 8 e aí se nós tivermos alguma oportunidade vamos falar dos outros versículos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então o pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, certo? Então aqui, a situação de Daniel era uma situação muito difícil. Veja bem, olha como era bem pior do que a nossa, como é o argumento que alguns irmãos estão usando aí por estarem longe da igreja, porque está longe do pastor, porque está longe da comunhão com os irmãos, porque não tem mais aquele culto nas quartas-feiras ou na quinta, culto de doutrina, não tem mais o culto de oração, eu não estou mais indo para a escola bíblica. Porém, nós temos essas ferramentas que nós estamos usando. Nós temos todo dia, se você abrir o Instagram, você tem muitas lives. Você pode assistir aí vários pastores pregando, tirando dúvidas, trazendo reflexões. Nós temos Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Sérgio Lopes, muita coisa boa, muita coisa. Agora você escolhe o que é que você quer colocar, né, dentro do seu coração. E aí Daniel está nessa situação. Esse é o argumento que alguns irmãos estão usando hoje. Olha só a situação de Daniel. Daniel estava em Jerusalém. Estava com seus amigos, seus irmãos, judeus, familiares, tinha um templo para adorar, certo? Tinha o seu Deus, tinha a sua adoração, todos ali estavam juntos adorando o mesmo Deus, tinha os horários de ir ao templo, tinha todo aquele ritual, todo o calendário judaico, certo? Tinha toda aquela piedade judaica diante do templo. Porém, de uma hora para outra, Daniel, seus amigos, que nós conhecemos, dentre outros judeus, foram levados cativos para a Babilônia. Né? Nós conhecemos a história que não dá tempo a gente sair retratando tudo, mas o retrato da situação de Daniel é essa. Aí veja bem, Jerusalém foi destruída, certo? Jerusalém foi tomada, destruída, os muros foram derrubados, foi destruído tudo. Levaram os utensílios, levaram tudo que era de sagrado, vamos dizer assim, de Jerusalém, do templo para a Babilônia. Nabucodonosor tomou de conta de tudo. E aí agora como é que fica a situação de Daniel? Daniel está em um mundo sem Deus, um homem de fé, que foi esse pequeno tema que eu coloquei para a nossa reflexão. Um homem de fé em um mundo sem Deus. Então Daniel está mais ou menos nessa situação em que alguns estão se encontrando hoje. Porém, irmã Camila, muito, muito pior, porque a situação de Daniel era muito difícil. Ele estava em outro país, em outra região, longe da adoração do seu Deus, longe de Jerusalém. Ele sabia que alguns judeus tinham sido mortos, ele sabia que alguns judeus tinham sido separados, que famílias tinham sido destruídas, e eles estavam ali. Se você vê nos outros versículos, versículo 4, ele diz que eles iam escolher alguns jovens, que seriam Daniel e os outros, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele diz no versículo 4, como é que deveria ser esses jovens? Sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos, ou seja, bem cultos, inteligentes, doutos em ciências, que eles eram sábios, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel poderia dizer assim, rapaz, até que a Babilônia não é tão ruim assim. Eu vou ter comida, bebida, vou estar em um local bom, que era o mesmo local ali onde o rei estava, em um palácio, um lugar bem chique. Vou ter comida, bebida, vou ter o que eu quiser, vou aprender uma nova língua, certo? Foi mudado até o nome deles, e Daniel poderia pensar, esse negócio aqui de Babilônia é interessante, é bom. É o que muitos estão pensando nos dias de hoje. Babilônia até que é interessante, até que é boa, até que tem coisas atrativas que concorrem com o reino de Deus. Porém, o QI da questão aí de Daniel está justamente no versículo 8, quando diz,
Daniel, ele simplesmente resolveu não se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele resolveu não se contaminar. Ele disse, não, isso aqui não é para mim. Então ele partiu desse princípio. E é daí que nós deveríamos também partir, desse princípio. Eu estou longe da igreja, eu estou longe do pastor, eu estou longe dos diáconos, eu estou longe da igreja, ninguém está me vendo. Eu posso agora fazer o que eu quiser, ou os desejos da minha carne. Então, o mundo concorre com os desejos, os prazeres de Deus, com as coisas de Deus. Mas Daniel disse que não ia se contaminar com isso. Essa decisão de Daniel, ele decidiu não se influenciar com as coisas da Babilônia, certo? Simplesmente ele não se deixou ser influenciado pelo que a Babilônia tinha para lhe oferecer. O que o mundo quer de nós? Olha só o que foi que fizeram com Daniel e acontece também conosco. Eles querem mudar os nossos costumes. Eles querem mudar aquilo que nós achamos mais importante. A nossa adoração, o nosso prazer de estar com os irmãos, de servir ao Senhor, de fazer leituras bíblicas, de orar. Isso foi feito com Daniel, mas Daniel disse, eu não vou me contaminar. Eu não vou comer das finas iguarias do rei. Ele não quis, porque aqueles alimentos, aquelas comidas, eram comidas sacrificadas a ídolos, eram oferecidas a vários deuses. Daniel sabia disso, mas ele disse, não, eu não vou fazer isso com o meu Deus. E ele fez aquela prova com o copeiro-chefe, disse que em tantos dias, né, eles ficariam mais bonitos, mais bem doutos, bem mais corados do que os que estavam comendo carne das finas iguarias, e eles iriam comer só legumes, e eles fez essa prova e Deus os abençoou. Apesar de todas as coisas, Deus foi muito grandioso, foi muito bondoso com Daniel. Mas Daniel, ele deu o primeiro passo. Ele decidiu não se corromper com as coisas do mundo. E algo muito interessante que Daniel fez também, ele não teve medo, ele não teve vergonha, ele manteve a disciplina, ele foi altamente disciplinado, e o melhor, ele foi perseverante. Ele perseverou naquilo que ele cria. E muitas vezes, irmã Camila, nós não somos perseverantes. Nós vamos muito bem, nós vamos para os trabalhos da igreja, nós não faltamos, mas quando chega na metade do caminho, por algum motivo, por alguma coisa que nos chama a atenção lá na Babilônia, a gente se distancia, a gente não persevera nos caminhos do Senhor, certo? Notem que Daniel, ele não se deixou ser influenciado, mesmo a Babilônia mudando até o seu dialeto, porque a língua original dos hebreus era o hebraico, do povo judeu era o hebraico, do povo de Israel era o hebraico. E eles ali já queriam mudar a língua deles para a língua dos caldeus, o aramaico. Eles já tinham que mudar a língua. Quer dizer, já estavam mexendo na cultura de Daniel e de todos os judeus. Já estavam mexendo na cultura. Eles tinham que falar de uma outra forma, aprender uma outra língua, comer um outro tipo de alimento e até mesmo ser mudados seus próprios nomes. Então Daniel estava numa situação muito difícil e com certeza nós sabemos pior do que a nossa. Notem que lá no capítulo 5 e no versículo 11 de Daniel, uma mulher bem mais velha, uma mulher idosa, uma mulher de uma grande experiência, a mãe de Belsazar, ao se referir sobre Daniel, ao se referir de Daniel, ela diz que Daniel tinha um espírito excelente. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar aí na leitura, é Daniel 5 e 11, uma mulher bem mais idosa, bem mais experiente, e ela diz, ela era mãe de Belsazar, ela diz que viu em Daniel um espírito excelente. Será que hoje em dia, será que na nossa caminhada cristã, no que nós estamos fazendo no dia a dia, as pessoas conseguem ver em nós um espírito excelente? Calcule esses dias que nós estamos vivendo longe da igreja, longe dos irmãos, alguns estão sem se ver,
como é que estão os nossos momentos de oração? Como é que está a nossa leitura bíblica? Certo? Muitas vezes as pessoas caem nessa rotina da igreja, certo? De fazer leitura, de ir para os trabalhos e tudo, de participar do culto de oração, de participar do culto de doutrina, de responder a revistinha da escola bíblica, de ler a revista, porque são cobrados. Eu vou estudar a revista porque o irmão lá, o professor, vai me cobrar. Eu vou para a igreja, chegar no horário, porque se eu chegar atrasado, o pastor vai me perguntar: onde é que você está, rapaz? Fazendo o quê? Chegou atrasado e tudo. E nós somos cobrados e nós achamos que isso é o que é bom e perfeito para a nossa caminhada cristã. Porém, irmãos, a honra, o respeito, certo? O não se contaminar parece que não faz parte da nossa caminhada cristã. Noto que Daniel aqui, mesmo longe de Jerusalém, mesmo longe da adoração do templo, mesmo longe ali da sua região, ele simplesmente entrava num quarto, abria a janela que apontava para Jerusalém, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia, que era o costume do judeu, ele orava. Não tinha ninguém para estar vendo ele, não tinha ninguém ali da família, as pessoas, não estava em Jerusalém, ele estava muito distante de Jerusalém, mas ele abria uma janela para onde apontava, da onde ele tinha vindo, da sua terra natal, da onde tinha a adoração, de tudo, de todos os rituais, e ele simplesmente se ajoelhava e orava e rogava a Deus. Daniel não perdeu o costume. Infelizmente, nesses dias que nós estamos vivendo, alguns irmãos estão perdendo o costume de orar, de jejuar, de fazer leitura na palavra de Deus, de buscar conhecimento bíblico, de assistir algo que nos alimente espiritualmente, certo? Muitos irmãos estão como as pessoas do mundo. O que é que o mundo está oferecendo nesses momentos? Vários filmes, várias coisas na Netflix, no YouTube, para poder preencher o tempo. Mas nós não podemos encher a nossa mente e o nosso coração com essas coisas mundanas. Porque senão, minha irmã, vai terminar a pandemia, a quarentena, aí vai terminar tudo isso, e quando nós voltarmos, nós estamos com outra identidade. Nós vamos estar com outro nome, vamos estar falando uma outra língua, nós vamos estar totalmente diferente. É muito esquisito isso que algumas pessoas estão pensando. Lá também no capítulo 4, versículo 9, o próprio Nabucodonosor, o velho Nabucodonosor, viu em Daniel também um espírito excelente. Interessante que ele diz, diferente um pouco da mãe de Belsazar, diz que era o espírito dos deuses santos. Se você parar para pensar, acredito que Daniel tinha realmente algo diferente que as pessoas que Nabucodonosor e que essa senhora, essa velha, viu nele, que era algo muito extraordinário. Ele realmente não se contaminava, ele era diferente dos outros. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, dentre outros judeus, lógico, foram fiéis, continuaram firmes e tudo, foram convictos na sua crença, porém, alguns se entrosaram tanto na Babilônia, alguns judeus, que lá no final, quando Ciro assina aquele decreto para eles voltarem para Jerusalém, né, muitos anos depois, alguns judeus não voltaram para Jerusalém. Alguns ficaram na Babilônia. Alguns disseram: não, é isso que eu quero, é isso que eu prefiro, é isso que eu desejo, é isso que eu escolho. Se a Babilônia concorreu, ela ganhou. Então, infelizmente, espero que não, mas infelizmente, alguns servos de Deus, alguns crentes, quando acabar essa quarentena, quando acabar a pandemia, quando tudo isso passar, alguns vão ficar na Babilônia. Alguns não vão querer voltar. Alguns vão preferir, vão fazer a escolha de ficar lá na Babilônia. De não voltar mais para o ajuntamento solene, para os cultos de orações, vão desejar ficar na Babilônia. Os homens do tempo de Daniel tinham um espírito diferente. Era o espírito realmente babilônico, o espírito realmente do mundo, né? Que é a figura que nós usamos para a Babilônia, é a figura do mundo. Daniel sentiu na pele realmente o que foi tudo isso, mas ele se conservou. Nós temos também um exemplo
muito interessante, muito parecido com o de Daniel, que é o exemplo de José quando esteve lá no Egito. Não é verdade? José lá no Egito também teve a oportunidade de se corromper. A própria esposa, a mulher de Potifar, tentou seduzir ele de toda maneira, mas ele fez como Daniel, decidiu simplesmente servir ao Senhor. E olha que ele tinha uma posição boa, onde ele pisava a planta do seu pé era abençoado, as coisas começaram a clarear para o seu lado, mesmo tendo passado por muitas dificuldades, sendo vendido pelos seus irmãos e tudo. Porém, ele decidiu também não se contaminar com as coisas do mundo. Decidiu servir ao seu Deus, ser fiel ao seu Deus. E nós conhecemos muito bem a história de José lá no Egito. Deus o abençoou, Deus transformou a vida dele, trouxe a sua família, os seus irmãos e tudo. E a história é muito longa, não tem como nós falarmos aqui. Mas vamos para o segundo ponto da nossa reflexão. Houve uma grande perseguição em Daniel. O homem de Deus não precisa fazer simplesmente nada para ser perseguido pelo mundo. Basta ele crer no Senhor Jesus, basta ele ter aquela identidade de crente, de um servo de Deus. Eu digo aqui, Camila, crente, porque nós não gostamos muito de usar o termo evangélico. Eu tenho uma identidade evangélica. Não, nós temos a identidade de crente. Notem que lá em Antioquia, os primeiros foram chamados de crentes lá em Antioquia. Por quê? Que eles eram crentes ou cristãos? Porque eles tinham as características de Cristo. Na verdade, então eles foram chamados de cristãos por serem parecidos ou por seguirem aquilo que Cristo pregava. Já esse termo evangélicos, nós achamos muito estranho. Por quê? Eu sigo o evangelho, mas muitas vezes você segue um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não é o evangelho pregado na Bíblia, certo? Tem muitos aí que dizem, eu creio no evangelho, eu sou evangélico, mas não é o evangelho criado ou pregado pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, é outro evangelho. Então eu acho mais interessante usarmos esse termo cristão, que nós somos discípulos de Cristo, não é verdade? Então Daniel, ele foi pego mais lá na frente, né? Depois aí de tudo passou todo esse capítulo 1 e os outros, mais lá na frente ele foi pego pela sua integridade. Os homens perguntaram e se juntaram e tudo, e vamos achar alguma coisa para nós derrubarmos Daniel. Tanto que eles dizem, na ocasião lá, eles queriam acusar Daniel de alguma coisa, mas eles não tinham nada para acusar Daniel. Imagine um crente, um servo de Deus, onde as pessoas do trabalho, da faculdade, sei lá, tentam achar alguma coisa no crente e, rapaz, não tem nada que nós possamos falar contra a Camila. Não tem nada que nós possamos falar contra o Darlan. Isso foi o que foi feito com Daniel. Então, a única coisa que eles acharam foi de ir contra os princípios de Daniel, contra a lei do Deus de Daniel. Então, quando viram que Daniel orava ao seu Deus, com a janela aberta, eles disseram, vamos fazer um decreto para que ninguém possa orar para outra pessoa que não seja para o rei. Ok? E Daniel, então, foi pego nisso aí, nós conhecemos muito bem. Foi um homem de fé que foi perseguido pela sua fé, pela sua confiança no Senhor. E qual foi a atitude de Daniel? Ele poderia ter fugido, ele poderia ter se queixado, ter dito, Senhor, e agora, o que é que eu faço e tudo? Não, Daniel ficou firme, tranquilo. A mesma atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram ser jogados na fornalha, por não adorar ao Deus lá, eles disseram, olha, se Deus vai ou não vai nos livrar, nós não sabemos. Agora, adorar a esse Deus aí, nós não adoramos, não. Nós vamos continuar firmes. E Deus, nós sabemos a história, Deus foi muito fiel para com eles. A vida de Daniel era uma vida de oração, mas uma oração muito íntima com Deus, certo? Notem que Daniel estava longe do templo, longe dos judeus, longe do povo, longe da sua cidade natal, mas lá, dentro daquele quartinho, com aquela janela aberta,
ligado à adoração a Jerusalém, ele conversava no seu íntimo com Deus. Nós precisamos fazer isso. Provavelmente, Daniel, naquela oração, ele estava lhe pedindo, Senhor, me dá forças. Talvez ele realmente estivesse sendo tentado pelos desejos da Babilônia, pelas comidas. Olha que ele estava comendo só repolho, chuchu, cenoura, tomate. E tinha ali bife, tinha picanha, tinha maminha, tinha tudo de bom. E Daniel provavelmente foi tentado. Ele foi seduzido por essas coisas, mas naqueles momentos de oração que ele teve, naquele quartinho com aquela janela aberta, foram momentos que fizeram a diferença, onde Deus realmente lhe deu forças. Então nós estamos esquecendo dos nossos momentos de oração. Ah, mas nós não temos mais o culto de oração. Mas você tem um momento de orar e de agradecer ao seu Deus na sua casa. Nós devemos ser crentes. Eu não sei se vocês lembram da história da mulher samaritana, aquela que se encontrou com Jesus. Aquela mulher fez uma pergunta muito interessante para o Senhor Jesus. Senhor, vocês dizem que nós devemos adorar no Monte Sião, que é lá onde estava Jerusalém. Só que os nossos dizem que nós devemos adorar lá no Monte Gerizim. Onde é, Senhor? Ela fez essa pergunta para Jesus. Foi muito interessante. Senhor, onde é que nós devemos orar? E aí Jesus responde para ela, o Deus de vocês, Deus de Israel, ele é espírito. Então nós devemos adorar em espírito e em verdade. Não importa o lugar. Não é porque as portas da nossa igreja estão fechadas que nós vamos deixar de adorar a Deus. Nós podemos continuar adorando ao nosso Deus no nosso trabalho, quem ainda estiver trabalhando, nas nossas casas, certo? Na escola, na faculdade, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. A igreja, irmãos, somos nós, não é verdade, Camila? A igreja somos nós somos o tabernáculo, certo? A casa, a morada do Espírito Santo de Deus. Então a igreja somos nós somos um membro. Eu sou um membro, você é outro membro, nós somos os membros e nós fazemos a diferença. Não precisamos do prédio. Jesus Cristo, quando disse que ia destruir o templo e iria reconstruí-lo em 3 dias, os discípulos, os fariseus ficaram, esse homem é louco, como é que pode? Mas Jesus está falando realmente de nós, do corpo, do tabernáculo do Espírito Santo, e muitos irmãos não estão ligando para isso. Alguns estão passando batido e realmente estão desejando as finas iguarias do rei, desejando as coisas da Babilônia. Salmo 147, 11 diz, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Apesar de suas orações, mesmo diante de tudo isso, mesmo Daniel sendo fiel, mesmo Daniel se mantendo firme, mesmo assim, Daniel foi jogado na cova dos leões. Alguns irmãos podem dizer, rapaz, mas ele permaneceu firme, foi tudo muito bem com ele, foi fiel, e mesmo assim Deus permitiu? Permitiu. E foi ali, na cova, onde Daniel demonstrou a sua comunhão com Deus. Aquele momento ali, nós podemos ver que Daniel ficou em paz. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não, para nós, se Deus vai nos levar ou não, tranquilo. Agora, Deus, nós não vamos adorar a esse Deus. E note que Daniel também teve essa mesma posição, ele ficou tranquilo, ele não disse, não vou para dentro da cova e tudo, ele ficou tranquilo, ele esperou, ele aguardou. Agora, quem não dormiu, quem não ficou sossegado, certo? Foi o próprio rei, que ficou sem dormir, rapaz, ele tinha algo com Daniel. Ele pendia para o lado de Daniel e ele ficou sem dormir. Ele ficou esperando esse rapaz, o que é que eu vou fazer? Mas no outro dia ele foi lá bater lá e saber se Daniel realmente estava morto ou se o Deus de Daniel tinha livrado. Ele passou a noite naquela ansiedade. É isso que muitas vezes, irmãos, ou irmã Camila, acontece com as pessoas do mundo. Elas ficam ansiosas, elas ficam sem dormir. Eu conheço pessoas, eu digo porque eu já conversei durante esses dias, de pessoas que não são crentes, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, que estão sem dormir por conta da epidemia. Que estão desesperadas, fazem de tudo
lavando as mãos de 2 em 2, de 5 em 5 minutos, porque estão morrendo de medo da pandemia. A pandemia existe, sim. Ela pode me atingir, ao Darlan, a Camila, aos irmãos? Pode. Certo? Deus não disse que ia nos livrar de tudo isso, não. Nós podemos passar por sofrimento, por tribulações. Deus, a única coisa que Ele nos garantiu foi um céus por herança, mas essas coisas do mundo, nós podemos passar. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu. Sim. Foi humilhado, foi transpassado, foi cuspido, foi dispendiado mesmo. E por que nós não podemos passar por humilhação, por sofrimentos? Certo? Então Daniel ali estava em paz, estava tranquilo, confiante no Senhor, mas o rei não ficou. O rei passou a noite acordado. Mas ali, irmãos, foi uma das mais belas experiências que Daniel teve com o seu Deus. Ali, nós não podemos descrever realmente como foi a sensação de Daniel, certo? A presença de Deus, a presença do anjo, a presença do livramento ali naquele momento, mas Daniel esteve ali e se encontrou com o anjo do Senhor e lhe protegeu, lhe guardou e lhe livrou. Nós, será que já experimentamos na nossa caminhada cristã algum tipo de experiência desse nível, né, de estarmos, de sentirmos a presença do nosso Deus? Ali, Daniel passa por um momento de total, 100%, total dependência de Deus. Só Deus poderia livrar Daniel daqueles leões famintos. Nós sabemos o que aconteceu depois com as pessoas que foram jogadas lá. Elas nem tinham chegado no fundo da cova e os leões já tinham triturado aquelas pessoas. Então ali, Daniel estava numa situação de total dependência de Deus. Total. E Deus o livrou. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo também, dessa epidemia, nós, os crentes, nós devemos nos sentir assim, na total dependência do Senhor. É nós entregarmos a nossa vida nas mãos do nosso Deus, certo? Outro exemplo também, eu usei aqui o de Daniel, o de José, o da mulher samaritana. E mais um exemplo que eu quero usar aqui para fazer um paralelo com Daniel e já vou encerrar, é o de Atos capítulo 8. Lá em Atos capítulo 8, nós podemos ver a morte de Estevão no capítulo 7, certo? E no capítulo 8, devido à morte de Estevão, houve um grande alvoroço e houve uma grande perseguição aos servos do Senhor Jesus, certo? Aos judeus. Foi o que aconteceu. Eles começaram a ser dispersos. A perseguição foi tão grande que eles começaram a sair de Jerusalém, e aí se cumpriu aquele versículo que Jesus tinha falado antes, que eles não só ficariam em Jerusalém, mas eles tinham que pregar o evangelho em Samaria, em outros lugares, nas regiões da Judéia e até os confins da terra. Então eles começaram a ser dispersos. Não os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os discípulos, a palavra de Deus diz lá em Atos, que eles começaram a ficar dispersos. Eles foram para todas as regiões fugindo da perseguição que estava havendo, porque Estevão já tinha sido morto. E muitos também iriam morrer em Jerusalém se tivessem ficado. Então, essa era uma oportunidade, nessa fuga, de dizer, rapaz, eu vou sair de Jerusalém, eu vou para Samaria, lá em Samaria o negócio é meio babilônico também, e vou ficar por lá mesmo. Ninguém vai me ver, tá todo mundo disperso, todo mundo fugindo. Não, nós podemos ver o exemplo de Filipe, foi logo pregando lá em... Deixa eu só fazer a leitura. Eu aqui agora queria fazer a leitura lá de Atos 8, ó. Filipe prega em Samaria, entre mentes que foram dispersos, 8:4. Iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe poderia muito bem ter ficado calado, estava longe de Jerusalém, estava longe dos irmãos, os apóstolos tinham ficado em Jerusalém, e ele estava em Samaria, ele poderia agora ali ficar calado. Mas não, meu irmão. Ele simplesmente foi pregar logo aonde?
em Samaria. Nós sabemos aí a discórdia que tinha dos samaritanos com o povo judeu. Nós sabemos o que era que acontecia. Jesus mesmo quebrou isso. Mas Filipe foi para lá pregar o evangelho em Samaria. Mesmo estando longe, mesmo estando sozinho, ele foi pregar o evangelho em Samaria. E ali, o que aconteceu foi que muitos se converteram. E Deus operou através de Filipe. Mais lá na frente, no versículo 14, quando os apóstolos lá em Jerusalém ouviram falar que Filipe tinha pregado o evangelho em Samaria e que muitos tinham se convertido, mandaram Pedro e João. Pedro e João, vão lá. Vão lá confirmar, porque ninguém está acreditando no que a gente está ouvindo, não. E Pedro e João foram lá e batizaram lá os irmãos que tinham se convertido com o Espírito Santo. Então, irmãos que estão aí nos assistindo e também irmã Camila, essa era a reflexão que eu queria trazer esta noite, certo? Nós devemos ter muito cuidado durante esses dias que nós estamos vivendo. Dias longe dos irmãos, dias que nós estamos longe do ajuntamento solene, longe da igreja, longe dos cultos de oração. Alguns irmãos estão se esfriando, alguns irmãos estão deixando de fazer as suas leituras, alguns irmãos estão sendo atraídos pela Babilônia. As coisas do mundo estão concorrendo e estão tendo poder sobre alguns irmãos, certo? Eu sei que muitos servos de Deus, muitos crentes estão correndo para as lives cristãs, estão correndo para assistir cultos online, para ver pregadores na internet, para também fazer a sua participação no grupo da igreja, de WhatsApp. Nós temos aí na nossa igreja Batista Betel, nós temos a rádio, eu sei que você também, Camila, participa da rádio. Então nós estamos nos movimentando, né, fazendo tudo para poder termos essa comunhão, para podermos não perdermos o foco que é Cristo Jesus, certo? Então eu usei esses exemplos, nós temos aqui o exemplo da mulher samaritana com relação à adoração. Não tem um lugar específico, em todo lugar nós podemos adorar o nosso Deus. Nós temos o exemplo de José, lá no Egito. Nós temos o exemplo de Daniel, que nós acabamos de falar. Nós temos o exemplo dos discípulos, lá em Atos, capítulo 8 em diante, quando eles saíram de Jerusalém, foram para Samaria, Judéia e até os confins da terra para pregar o evangelho, mesmo longe da sua terra natal, mesmo longe ali de Jerusalém. E nós temos também o último exemplo, do filho pródigo, que lá, quando ele estava lá no mundão, lá ele viu que não valia a pena, e esse foi lá participar, diferente de Daniel, diferente também de José, o filho pródigo, ele conseguiu, ele tentou, e realmente ele provou das coisas do mundo, mas lá pelas tantas, quando ele estava ali desejando comer, quando ele não tinha mais nada, já tinha gastado o dinheiro do seu pai, da sua herança, tinha gastado tudo, tinha acabado os seus amigos do mundo. Ele sentiu fome, olhou para uma lavagem de porcos, sentiu, desejou comer aquela comida dos porcos, e ele olhou para os céus e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Senhor, meu pai, eu pequei contra os céus e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado um filho teu, mas, Senhor, me recebes ao menos como um empregado teu. Então foi isso que ele fez. Então espero que nós não venhamos a ter a atitude, né, primeira do filho pródigo de realmente ir lá no mundo e provar, para depois ter que voltar humilhado. Espero que nós possamos ser como Daniel, como também José no Egito, ficarmos firmes, porque o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. E com certeza nós seremos as virgens prudentes que vamos estar com o azeite na botina e o fogo aceso. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. A irmã Renata está falando sobre baixar o aplicativo. Da rádio, né? Baixar o aplicativo da rádio é uma benção. Eu ouço, irmãos. Vale a pena, é uma benção. É muito bom. Fala para o pessoal. Sim. Muito bom. Tranquilo. Nós tivemos aí algumas participações na hora que eu estava falando aqui, eu não quis interromper. Mas entrou aí na live aí o tio Nilson, um tio meu. Entrou também um colega aí da gente, o Leão. Também não sei se ele já saiu, mas ele entrou e teve a sua participação também. E alguns irmãos que não deu tempo
eu olhar, eu quero agradecer a participação dos irmãos, tá certo? E também agradecer a irmã Camila pelo convite. Espero que esse não seja o primeiro, né? Aliás, não Isso, seja o único, mas o primeiro de muitos, né? Espero que nós possamos nos encontrar mais para trazer outras reflexões aí sobre a palavra do nosso Deus, tá certo? sim, isso que eu ia falar para o pessoal, para a gente fazer uma repetição desse tema ou de outros temas. Eu vi que a mensagem foi ótima. Aí, pessoal, se vocês quiserem que eu chame o irmão de volta, pode colocar assim, eu quero. Aí vamos ver que daí na próxima a gente já faz uma nova participação do irmão. Foi uma benção, irmão. Muito obrigada pelo senhor Amém. estar aqui. Gostaria que o senhor fizesse uma oração, aí no final eu gostaria de fazer um pedido para o senhor, Tá tá? O certo. senhor pode fazer uma oração para a gente? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer pela tua graça, amor e misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por este momento que tivemos aqui, juntamente com a Camila e muitos irmãos e amigos que entraram ao Pai nessa live. É uma ferramenta, Senhor, que nós estamos usando para falar do teu evangelho, para pregar a tua palavra aquelas pessoas que ainda não te conhecem e também para os teus servos, para que eles possam ser fortificados. Nós te pedimos, te rogamos, Senhor Deus, nos dá fortaleza, forças para que venhamos a continuar firmes na caminhada cristã, nos teus santos preceitos, Senhor Deus, que não venhamos, Senhor Deus, a perder o foco, perder a perseverança, que venhamos a cada dia, Senhor Deus, trilhar nos teus santos caminhos. Nós te rogamos, nós te pedimos, não porque somos merecedores de nada, mas confiantes, Senhor Deus, na graça e misericórdia do teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós choramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmão, 3 pessoas aqui, meu pai falou que a minha prima Franz colocou e a minha outra prima também lá de Minas. Todo mundo tá pedindo repetição. Então, vamos combinar certinho na semana que vem. Não sei se o senhor pode na quarta-feira que vem. Uhum. Acredito que A sim. gente. Sim, aí a gente vai combinar certinho para semana que vem eu já tenho segunda e na sexta. Aí, se o senhor tiver disponibilidade na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente vamos estar Ok. trazendo novamente o irmão para trazer uma ministração. Amém? Amém, Mas vamos tranquilo. combinar certinho. Irmão, muito obrigada pela participação, eu Amém. Eu que agradeço de coração, agradeço. fiquei feliz. Vamos estar chamando aí, vamos programar para a semana que vem uma outra transmissão. E só uma coisinha antes do senhor para despedir. Eu Uhum. estou postando, irmão, as nossas lives no meu canal no YouTube e no Facebook. O senhor permite eu estar Com certeza. Pode sim. postando? Amém. Amém. Aí o pessoal que não conseguiu ver, tem no meu Facebook, tá Camila Pereira, e no meu canal no YouTube também, caso vocês quiserem seguir lá, inscrever para estar acompanhando, tá Camila Pereira. E a foto é a mesma do perfil do Instagram mesmo, Ok. tá? Aí se vocês quiserem estar escrevendo lá para estar acompanhando a nossa live, logo após o final já vou estar. Até amanhã já deve estar disponibilizado, tá bom? Tranquilo. Mais Pois uma eu vez, irmão, agradeço. Deus abençoe. Muito obrigado. Dá um abraço aí na família, na irmã Renata, nos seus meninos, tá? Muito obrigada pela participação. Deus abençoe. Tranquilo. Deus abençoe. Uma Até boa a noite. Tudo próxima. de bom, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Nossa live foi muito abençoada, né? Eu vi que vocês estão pedindo repetição. Eu vou entrar em contato com o irmão para a gente fazer uma próxima live na semana que vem, tá bom? Eu quero agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco até o final. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham todos uma boa noite e a nossa próxima live vai ser na semana que vem, amém? Então, todos vocês tenham uma ótima noite. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.